Oi! Voltei para mais uma aula de história. Estão lembrados que na nossa última aula eu contei para vocês e a gente estudou e a gente viu vídeo de que a nossa terra já existiam os primeiros habitantes, aqueles grupos indígenas que povoavam todo o nosso território brasileiro? Estão lembrados disso? Que cuidavam, que plantavam, que tinham a sua vida toda organizada dentro da sua forma de viver, que é a sua cultura, com jeito de plantar, de colher, de ensinar as crianças, e ali eles tinham muitas coisas, certo? Então hoje eu voltei para te contar uma outra história, a história que aconteceu depois que um outro povo que atravessou todo o Oceano Atlântico, vindo lá da Europa, de Portugal, e chegaram aqui nessa terra, nessa grande terra maravilhosa, coberta por uma vegetação rica, linda, que era de fazer cair os olhos, de tanta vontade de ter essa terra. Mas antes da gente começar essa história, eu vou deixar você com um vídeo bem curtinho que vai começar a nossa aula contando primeiro, depois eu volto para a gente conversar mais um pouquinho. Tudo bem assim? Aproveita então. A expedição prosseguiu sem maiores incidentes, até que numa madrugada, algo muito estranho aconteceu. Capitão! O que houve, marinheiro? Um grave problema, senhor. A caravela de Vasco de Ataí desapareceu. Como pode ser? Ainda ontem eu havia estudado. Acenei para Vasco e tudo parecia em ordem. O que devo fazer, senhor? Sinalize para as outras caravelas. Vamos voltar imediatamente e descobrir o que aconteceu. Sim, senhor. Durante 2 dias, a expedição procurou pela nau de Vasco de Ataí. Nem sinal de caravela ou destroços que indiquem naufrágio. Acho mais provável que eles tenham se perdido. Devemos interromper as buscas, senhor. Imediatamente. Vamos retomar a rota prevista. E que bons ventos nos conduzam. A nós e a Vasco de Ataí. Os bons ventos não chegaram à caravela de Ataíde. Ela desapareceu. O sumiço gerou um clima de tensão entre os homens da esquadra de Cabral. Afinal, avançavam por uma rota quase desconhecida, da qual se ouviam histórias de monstros, tempestades e naufrágios. Fico imaginando o que farão esses padres tão longe de Portugal. O Papa tem interesse nas novas terras. Quer que a palavra de Deus chegue depressa a todos os lugares. Mas são lugares perigosos, inadequados para homens sem experiência militar. Não se engane, caro Capitão Mor. Talvez esses frades tenham mais poder nas mãos do que todos os homens desta frota juntos. Botelhos a bombardo! Botelhos a bombardo! Botelhos a este bordo! Para que tanta festa! O que são botelhos, senhor Carvalho? São aquelas algas compridas, Frei Henrique. É o sinal de que estamos próximos da terra. Pero Vaz de Caminha estava indo para as Índias assumir o cargo de escrivão de alfeitoria portuguesa. Até lá, ele cuidaria de registrar tudo o que acontecesse na expedição. Era um escritor com pleno domínio de sua arte. Cada detalhe daquela expedição ficaria registrado para sempre nos escritos de Pero Vaz. Terra! Terra à vista! Terra à vista! Soromia, está vendo aquilo no horizonte? Estou. Que coisa esquisita. Vamos avisar, querido. Vimos primeiramente um grande monte, muito alto e redondo, e outras serras mais baixas ao sul dele. Ao monte alto, o capitão pôs o nome de Monte Pascoal. E a terra, senhor Capitão Mor, como será chamada? Terra de Vera Cruz. No dia seguinte, a frota de Cabral ancorou bem perto da praia para facilitar o desembarque. Veja, cacique, há vários homens naquela canoa. Veja, senhor Capitão Mor! Há vários homens na praia! Talvez sejam perigosos. Talvez sejam perigosos. Chamem guerreiros.
Eles já lutaram em muitas batalhas e sabem lidar com povos estranhos. Chame Nicolau Coelho. Ele já viajou muito pela rota oriental e sabe lidar com povos estranhos. Nicolau Coelho foi até a praia num bote com alguns homens. Vários tupiniquins já estavam na beira-mar, esperando e observando. Aqueles homens não usam roupas. Eles é que são felizes. Eu mesmo estou morrendo de calor. Ui. Silêncio! Muito cuidado! Eles são brancos. Nunca vi pele desse jeito. E aqueles objetos? Serão armas? Esperem! Vou fazer um sinal para eles baixarem as armas. Baixem as armas! Não queremos começar uma luta sem necessidade. Eles entenderam! Vou jogar meu chapéu como um gesto de amizade. É um presente. É para botar na cabeça. Está funcionando. Eles entendem tudo. Aceito o presente. Então, vou jogar este colar para eles. Acho que não teremos problemas com eles. Acho que não teremos problemas com eles. No dia seguinte, a frota encontrou um lugar melhor para ancorar os navios. Era um porto natural, seguro, protegido por recifes. Os tupiniquins estavam sempre por perto, observando tudo. Afinal, eles nunca viram nada parecido com aqueles homens e suas caravanas. De onde vieram? Serão homens como nós? Como nós não, mas são homens sim. Alguns velhos dizem que eles vieram para ficar. Não, estão indo para algum lugar. Pararam para descansar. Você acha? Por quê? Porque não lutaram. Se quisessem ficar, lutariam conosco para tomar nossa terra. Talvez queiram ficar sem lutar. Pode ser. Vamos esperar e ver o que acontece. O cacique nos dirá o que fazer quando a hora chegar. E aí, você curtiu esse vídeo que eu dei uma procurada e achei bem legal para você? Pois é. O que você achou desse grande encontro? Eu poderia começar a nossa aula dizendo que o título dela seria O Grande Encontro, porque foi um grande encontro, encontro de duas nações. Você não acha? Vocês perceberam como é que foi? Porque foi um grande encontro que também causou um grande choque com as culturas que cada um desses povos trouxeram e se encontraram, né? Bom, então a gente começa, pega seu livro de história aí, na página 12, e qual é o título? Povos vindos do além-mar para o atual território brasileiro. Além-mar quer dizer que de povos que moram ou que viviam além do mar, depois do mar, do Oceano Atlântico, tá? Dá uma olhadinha aqui nessa imagem, ela também tá no seu livro. E aí, eu separei, trouxe exclusivamente essa parte aqui, e eu já fiz até os destaques dessa parte de trechos de informações muito importantes para que você também faça no seu livro. Pega seu marca-texto, faz um clique bem legal, tá? Eu não vou ler todo esse texto que tá aqui, mas eu vou ler as partes que eu destaquei para que você também possa fazer o mesmo, tá bom? Bom, quando os europeus chegaram aqui, porque assim, lá nesse lugar tinha vários países, tinha Espanha. Quando a gente fala a Europa, é porque na Europa é um bloco, um grupo, um conjunto de países. Então, tem muitos países que fazem parte da Europa. A Inglaterra, a Espanha, a Itália, muitos. E também Portugal. Então, vamos falar agora só de Portugal, que é o que nos interessa, tá bom? Então, quando os portugueses saíram de Portugal, então você escuta... Ah, os europeus chegaram aqui, os portugueses chegaram aqui, porque os portugueses também fazem parte da Europa. Portugal não faz parte da Europa, então os portugueses são europeus. Entendeu agora? Então vamos lá. Quando os europeus, no caso os portugueses, chegaram aqui, sabe como que eles chamaram esse nosso país? Tá ali, ó, eu grifei e destaquei. Novo Mundo. Por quê? O velho mundo para eles era o mundo lá da Europa, todos os países que eles já conheciam na Europa.
Por isso que essa terra nova passou a ser um mundo novo para eles. Então ele chama o nosso país de Novo Mundo. No segundo parágrafo, eu vou ler com você. Diz assim, ó: os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam o atual território brasileiro. Os primeiros que chegaram de lá até aqui, porque já tinham os primeiros habitantes aqui que a gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores, tá? Eles chegaram aqui em que dia? Tá aí no teu livro, no dia 22, olha aí, eu até destaquei, 22 de abril, no ano de 1500. Ok. Por que eles chegaram aqui? Também eu dei uma destacada aí, ó. Porque eles buscavam riquezas. Que riquezas? Eles queriam ouro. Tá aí no seu livro, vamos ler. Queriam pedras preciosas. Eles queriam matérias-primas, como árvores, como alimentos que pudessem criar outras coisas diferentes. Eles também buscavam temperos para comercializar, para quando voltassem lá em Portugal e para vender esses temperos e todo esse material que eles iam encontrando nessas viagens, eles vendiam por dinheiros bem altos, por um custo alto, e assim eles queriam enricar. E não era só Portugal que fazia isso, não era só os portugueses. Os espanhóis faziam isso, muita gente. Mas só os portugueses que se aventuraram primeiro viajando pelo mar. Sabiam disso? Porque eles já estavam acostumados a fazerem grandes embarcações, eles construíam barcos, então eles se aventuraram primeiro no mar. E as pessoas não conheciam, não viajavam muito pelo mar, e eles tinham medo do mar. Então os portugueses conseguiram. Muita gente diz que um homem chamado Pedro Álvares Cabral foi confiado a ele, pelo rei de Portugal, né, que ele viesse buscar toda essa riqueza que eles sonhavam e procuravam. Mas principalmente os temperos que eram muito procurados e valia muito caro em toda a Europa. E esses temperos eles encontravam lá na Índia. A Índia, gente, fica lá pro lado da África. Aí dizem, tem uma parte da nossa história que diz, alguns historiadores contam, que Pedro Álvares Cabral se perdeu numa tempestade lá e acabou parando aqui no nosso Brasil, lá em Porto Seguro, na Bahia, que naquela época não se chamava Bahia, eram os tupiniquins que viviam por ali, esse grupo indígena. Mas existem historiadores que também já pesquisaram e falaram que não, que ele não se perdeu e não chegou aqui na nossa terra por acaso, que ele já tinha ouvido falar que poderia existir terra lá para o lado do oeste, depois do Oceano Atlântico, que era o nosso lado aqui, e que ele já veio intencionado a conhecer essas terras depois do mar. Eu fico com a segunda opção. Bom, os historiadores pesquisam, então estão sempre trazendo várias informações pra gente. Bom, o fato é, eles chegaram aqui no dia 22 de abril. Você viu no vídeo anterior que as caravelas todas tinham uma cruz bem vermelha nos barcos deles, nas navegações deles, sabe por quê? Porque aquele símbolo significava a cruz do catolicismo. E o rei de Portugal, ele era católico. E naquela época, quando eles viajavam, estavam à procura de riqueza e até para dominar terras. E não era só riqueza, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Eles também procuravam pessoas para escravizarem, escravos também. E eles traziam muita gente nessas viagens, principalmente muitos padres católicos, para poder trazer a cultura religiosa e assim catequizar todas as pessoas desse novo mundo. No caso aqui do nosso país foram os indígenas, certo? Bom, continuando, tem uma curiosidade ainda na sua página 12 aí sobre a cana-de-açúcar, tá? Eu quero que você leia pra gente comentar hoje na nossa aula ao vivo, na nossa live pelo Zoom, tá bom? Então, foi um alimento que eles tentaram plantar lá em Portugal, na Europa. Lá é frio e a cana não produziu, não cresceu, não teve como fazer a planta nascer e dar certo lá. Então, depois de muito tempo, eles voltaram para cá, porque aqui é
um clima tropical bem mais quente, e aí a cana-de-açúcar também faz parte até hoje da nossa vida, certo? Muito bem, vamos para a página 13. Ah, na página 13, vamos olhar essa imagem agora. Eu comentei sobre isso na nossa aula de ciências, sobre o pau-brasil. Você se lembra disso? Do pau-brasil? Então, quando eles chegaram aqui, eles encontraram um mundão cheio dessa árvore do pau-brasil. Então, eles ficaram, ó, os franceses então, que também chegaram aqui, depois dos portugueses, cresceram o olho, porque eles queriam logo pegar essa madeira, colocar nas suas navegações, nos seus barcos e chegar lá na Europa. Sabe por quê? Porque essa árvore, você já sabe, eles conseguiam tirar dessa árvore uma tinta bem vermelha. E naquela época, lá em todos os países da Europa, era muito chique usar vermelho. Não só nas suas roupas, como nos tapetes, nos lençóis, nas cortinas. Então, todos os europeus viviam loucos atrás de ter algo vermelho. E era muito caro, porque era difícil encontrar essa árvore, certo? E daí o que eles fizeram? Começaram a devastar. Foi aí o primeiro processo de devastação da nossa natureza, da nossa terra. A nossa primeira riqueza, que foi a nossa árvore maravilhosa. E eles tiravam tudo. Bom, ainda nessa imagem, na página você pode ver aí, olha, eu até dei um destaque nessa página, eu queria que você clicasse aí também com seu marca-texto. No segundo parágrafo diz assim, ó. Os franceses, por exemplo, se interessaram em extrair o pau-brasil para comercializá-lo na Europa, para vender na Europa e ganhar, ó, muito dinheiro. O pau-brasil era muito valorizado na Europa por dois motivos aqui importantes. Primeiro, eu quero que você também destaque isso aí. Primeiro, porque a madeira era de boa qualidade, era utilizada para construir muito mais barcos, as embarcações e também móveis, camas, mesas, os móveis que todo mundo já era acostumado a usar lá na Europa. E o segundo motivo, porque a seiva da árvore tinha a coloração vermelha, que era usada para tingir tecidos. E agora, eu paro para a gente olhar de novo essa imagem. Você tá vendo aí esse homem aí vestido, que tá também aí nessa foto? Ele é um papa, o grande representante da Igreja Católica. Observa qual é a túnica, que cor que é a túnica que ele está usando aí. E também na cabeça dele, vermelho. De onde veio essa tinta? Do nosso pau-brasil, certo? E aí você também observa nessa imagem que tem um homem trabalhando, tingindo essa roupa. Você sabe como é que eles faziam para poder tirar o pau-brasil? Era assim, eles pegavam essa árvore, cortavam bastante, bem pequenininho, para ficar tipo uma serragenzinha. Depois eles colocavam numa água bem fervente para que tirasse dali. Quanto mais fervia, a tinta daquela madeira ia saindo. Era como se fosse um chá, só que não era pequenininho. Era muito grande, tonéis muito grandes que eles faziam. Eram muitas árvores, né? E muita tinta vermelha. E depois disso, eles coavam para tirar toda a serragem, o bagaço, né, da madeira que ficava sem tinta, e eles usavam aquela coloração para colocar nos tecidos. No seu livro está explicando direitinho e tem bem mais informação sobre isso. Bom, eu quero que você, por favor, leia toda essa página, marque onde eu falei, e a página 14 e a página 15 tá aí para você responder e para a gente fazer a correção ainda hoje. Combinado? Se tiver alguma dúvida, você vai tirar comigo. E antes de encerrar esse vídeo, eu vou deixar uma canção, uma música bem bonitinha e ilustrada, também contando um pouco mais sobre essa parte da história que eu contei para vocês. Tudo bem? Então, beijinho para vocês e até daqui a pouco.
Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, numa nau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo. Muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida.